A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu aval hoje a duas propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal. Aprovados pelos membros do colegiado com maioria de votos, os textos limitam decisões monocráticas na Corte e autorizam o Congresso Nacional a suspender decisões do STF. As propostas compõem um pacote encampado por membros da oposição de projetos de afronta ao funcionamento do Supremo. Paralisada na Câmara, as PECs avançaram em agosto desse ano, quando o presidente da Casa, Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas, decidiu encaminhar os textos à CCJ em meio a decisões da Corte que suspenderam emendas parlamentares. A CCJ é o primeiro passo para a aprovação de uma PEC na Câmara. A análise das propostas no colegiado avaliou somente a admissibilidade das matérias, sem discutir os conteúdos. Com a aprovação do colegiado, os textos seguirão para análise em comissões especiais. Esses colegiados são criados por decisão do presidente da Câmara e não tem prazo para isso. Por lá, as propostas poderão ser alvo de eventuais mudanças em seus teores. E quem comentou o avanço da PEC, que proíbe decisões monocráticas, foi o autor da proposta, o senador paranaense Oriovisto Guimarães, do Podemos. Vamos ouvir. Essa PEC está sendo discutida desde 2019 e quero deixar muito claro que ela não faz parte de nenhuma represália ao Supremo, nem faz parte de nenhuma disputa entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Não há nenhuma disputa. Essa PEC é para o bem do Brasil, essa PEC é para o bem do Supremo. O que diz essa PEC? Explicando rapidamente. Essa PEC vai fazer com que os juízes, membros do Supremo Tribunal Federal, que são 11, parem de tomar tantas decisões isoladas, decisões monocráticas, decisão de um só juiz. Isso vai diminuir sensivelmente. As decisões terão que ser pelo colegiado. Por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Nós tínhamos a lei das estatais, uma lei que proibia o executivo, o presidente da República, de colocar dirigentes partidários, políticos, como diretores de estatais. Essa lei estava em vigor já há 6 anos, foi aprovada por todo o Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, homologada pelo presidente da República da época, em vigor, uma lei aplaudida por todo o povo brasileiro, porque veio moralizar as estatais brasileiras. O que fez uma decisão monocrática do ex-ministro supremo Ricardo Lewandowski? Um mês antes de se aposentar, ele deu uma decisão monocrática, decisão de um homem só, dizendo assim, essa lei não vale mais. Então você veja o absurdo que é isso, uma única pessoa poder mais do que todo o Congresso e o presidente da República juntos. Ele suspendeu a lei. A hora que ele suspendeu a lei, ele abriu as portas das estatais para a nomeação de políticos para essas estatais. E o presidente Lula está nomeando, à vontade. Aí ela voltou para o Supremo, para ser analisada pelo conjunto, pelos 11. Só que daí o ministro Toffoli pediu vistas. E essas vistas são a perder de vistas. E a lei está suspensa. Então essas decisões monocráticas fazem mal ao país. Não são todas que fazem mal, mas a maioria faz. Eu poderia citar vários outros exemplos, dezenas. Por exemplo, dos royalties lá do petróleo do Rio de Janeiro, que está prejudicando muitos estados em bilhões de reais. Poderia citar outros exemplos do tipo da época do ministro Joaquim Barbosa, que suspendeu a criação de tribunais regionais federais e que até hoje não foi julgada. É uma decisão monocrática, liminar, mas que está valendo há quantos anos? Quase 10 anos. Então, esse jeitinho brasileiro de fazer justiça precisa acabar. A Suprema Corte é muito importante. Eu respeito demais o Supremo Tribunal Federal. É fundamental o poder do Supremo Tribunal Federal para a democracia. E eu bato palma para o Supremo, desde que seja pelo colegiado. Nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal e não 11.
Depois da comissão especial, as PECs devem ser votadas no plenário da Câmara, onde precisam ser aprovadas por, no mínimo, 308 deputados em 2 turnos de votação. E ainda hoje a CCJ pode votar mais 2 projetos que ampliam o rol de crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, esse projeto é muito bom. O senador Orelvis Guimarães acerta, porque traz ao Supremo Tribunal Federal a sua essência. Porque é uma corte, porque é uma Suprema Corte, porque privilegia as decisões colegiadas. Qual que é a essência disso? É o básico. Uma cabeça pensa de forma diferente das outras e várias cabeças pensam melhor do que uma só. Essa é a lógica do colegiado. A gente tem que olhar para a Suprema Corte como olha para os tribunais nos estados, principalmente para as cortes especiais, para os órgãos especiais, como quem olha para um conjunto de oráculos. Olha, quando nada mais dá certo, quando a gente não sabe o que fazer, a gente recorre aos mais sábios. É isso. Sempre foi assim na humanidade. E a ideia da Suprema Corte é justamente essa. E as decisões monocráticas diferem dessa ideia. A gente quer que o conjunto dos magistrados que lá estão avaliem o caso e apresentem as várias faces dessa discussão e que o debate faça vencer o melhor argumento, a melhor proposta. É isso. Quando apenas o ministro faz isso numa canetada, o debate não é privilegiado e isso não é republicano. O projeto só privilegia a essência do Supremo Tribunal Federal, a essência de um poder da República. No Brasil, o óbvio precisa ser dito, mais do que nunca. E esse projeto só traduz o óbvio, mas o óbvio, reforço, precisa ser dito. Espero que a Câmara entenda isso e que depois, na sequência, o Senado também, que já discutiu a ideia, mas provavelmente esse texto tenha alterações, esse caso deve voltar ao Senado, também privilegie o debate. Até porque é o seguinte, vamos lá. A essência de um congresso é privilegiar o debate. Então, se eles jogarem isso também para o judiciário, nas altas cortes, é o óbvio a ser feito. Parabéns, Orelvis Guimarães. A gente vai acompanhar de perto como o Congresso vai tratar esse caso.